E aí, beleza? Vamos tratar nesse vídeo a respeito da banca UFPR, em especial no que se refere ao concurso da Polícia Militar do Paraná. Então já saiu o concurso, vamos dar uma olhada no edital, já saiu o edital, perdão, vamos dar uma olhada nesse edital e também vamos analisar 10 questões dessa banca que simbolizam um pouco daquilo que eu percebi em relação ao modo como essa banca trabalha suas questões, ao modo como ela cobra. Vamos dar uma olhada logo nesse edital para a gente já dar de cara logo uma analisada e a gente parte direto para as questões. No final do vídeo eu tenho uma surpresa bacana que eu espero que você goste e aproveite. Vamos para a tela. Aqui está o edital, esse nosso 7 assuntos do edital, só considerei informática naturalmente, mas aqui vamos passar direto para os destaques que eu acho mais relevantes. De saída serão 7 questões de informática, esse é um ponto bem relevante, bem importante. Além disso, haverá perguntas sobre Linux, ok? Linux está no edital, isso é interessante e muito raro eles especificaram qual a distribuição Linux que vão perguntar. Ubuntu, a propósito. Outra coisa é a ausência do LibreOffice, a ausência do Office, ok? Não vai ter Office, e em seu lugar a presença do LibreOffice. Então isso também é relevante. Nós vamos comentar aqui perguntas a respeito do Office, mas vamos fazer referência também ao LibreOffice. E detalhe, não tem o Impress. Então, ó, o Impress não foi contemplado aqui nesse edital. Vamos falar sobre isso também um pouco mais para frente. Além do tema segurança, não está mencionado. Portanto, de mais relevante aqui, eu particularmente considero o fato de que há Linux, ok? Linux e o Windows 10, citado Ubuntu e o LibreOffice. Isso é muito importante, especialmente para quem está acostumado a usar o Word, Excel. Não vai cair o Word e Excel, vai cair sim no seu lugar Writer e Calc. Além disso, não cai o tema segurança. É um edital bastante curioso, porque especialmente especificou a distribuição Linux. Isso, para mim, não deixa de ser um indício de que pode cair alguma coisa do Linux, o que é ótimo, tranquilo. Aqui, inclusive, no canal, eu já trabalhei algumas questões com Linux. Se você quiser, você dá uma olhada, vai encontrar algumas coisas que eu acredito que possam ajudar na preparação, para não sair desesperadamente verificando coisas do Linux à toa. Então, dá uma olhada nos vídeos e veja se alguma coisa lhe interessa. E fora isso, claro, tem todos os meios de estudo na internet, apostila, material à vontade. Aqui eu vou trazer alguns links, mas enfim, vamos trabalhando devagarzinho, vamos olhando as questões e fazendo alguns comentários em relação a cada uma delas, beleza? Vamos para a tela já para a primeira. Com relação a hardware e software, é correto afirmar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Um sistema operacional é uma camada de software que opera entre o hardware e programas. Olha, essa daqui está tão certa que não precisaríamos nem ler as próximas. Mas vamos considerar e vamos saber os erros das outras e depois a gente volta para comentar isso aqui rapidamente. Os aplicativos de adição de texto, reprodução de mídia e editor de gráficos são exemplos de hardware? Não. Aplicativos e hardware? Não. Claro que não. Aplicativos são software. Discos, memórias e portas são componentes de software? Não. Esses são componentes de hardware. Essas duas afirmativas, portanto, estão trocadas aqui, ó. Software constituído de aplicativos, ok, de circuitos eletrônicos? Claro que não. Isso aqui é hardware. Ó, software e circuitos eletrônicos? Não. A impressora é um exemplo de software? Não vou nem me dar o trabalho de ler o restante. Essa bobagem já é grande o suficiente para a gente descartar essa alternativa. A resposta certa, letra A. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse esquema aqui, só para a gente entender melhor. Repara, nós temos aqui, esse é um esquema bem clássico de conceituação, esse que gradua aqui em camadas. Então são essas 4 camadas, a primeira delas sendo o hardware, que é a
parte dura, que é a máquina em si, e que a rigor não está em contato com as demais camadas. Quem faz esse meio campo, digamos, é justamente o sistema operacional. É o sistema operacional quem se conecta ao hardware. Então, hardware e sistema operacional estão em plena comunicação para que o sistema como um todo, o sistema computacional como um todo possa funcionar. Os aplicativos, por sua vez, estão em contato com o sistema operacional. Eles conversam com o sistema operacional e nós, os usuários, conversamos com os aplicativos. Então, o usuário fala com o aplicativo, que fala com o sistema operacional, que fala com o hardware. Portanto, o sistema operacional é essa primeira camada de software que existe após o hardware. Essa afirmativa, essa foi a perguntinha que foi colocada lá, e ela é bastante clássica, bastante básica em termos de estudo de informática, e foi lembrada aqui por essa banca que busca sim, coisinhas bem basilares. Vamos ver uma próxima. Assinale a alternativa que apresenta a menor capacidade em bytes para armazenar 500 megabytes. É também uma questão super básica a respeito das unidades de medida dos bytes. Não é nada excepcional, mas nos remete também à origem da informática, digamos assim, aos princípios de fato. Então repara que é uma banca que exige que a pessoa tenha um conhecimento básico, só que a gente vai ver pelas outras questões que não fica só por aí. De qualquer forma, é algo interessante porque permite que você estude desde o comecinho. Então não vai sair pulando muita coisa não. Então começa desde a origem do estudozinho ali, da informática, da base, para poder responder essas perguntas elementares e vai avançando devagarzinho conforme o edital for avançando também. Vamos voltar para a questão. Aqui ele dá várias alternativas, mas vamos de saída logo relembrar aqui a sequência desse ordenamento. Então nós temos no primeiro andar, digamos, os bytes. Depois, quando a gente tem 1000 bytes, kbyte ou 1024, nessa questão isso é irrelevante. Byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. E aqui eu vou colocar inclusive de outra cor, e vou explicar por que já já. O hexabyte, o zettabyte e o yottabyte. Eu diria que esses primeiros aqui que estão em azul, a gente precisa levar para a prova, precisa lembrar deles sempre. Já os próximos, não é que eles sejam irrelevantes de forma alguma, eles são relevantes, mas eles são mais raros, por serem muito grandes, unidades muito grandes, não fazem parte, a rigor, do vocabulário comum das questões. Mas aqui, ó, repara, ele citou o ebyte, o hexabyte. Então, vejam que cai, sim, é possível que caia, mas não são muito comuns. Mais comuns e necessários, não pode deixar de ir para a prova, de levar para a prova essas informações, ó, são esses iniciais daqui. Esses aqui são importantíssimos. Byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Sempre um cabendo 1024 do outro. Então, petabyte cabe 1024 terabytes, gigabyte cabe 1024 mega. E aqui a gente já resolve a questão. Então, por quê? Porque ele está precisando da menor caixinha que caiba 500. Ora, a menor caixinha que cabe 500 vai ser justamente 1 gigabyte. Porque uma caixinha de 1 gigabyte cabe 1000 megabytes, ou 1024 aqui para a questão não é relevante, repito. Então, nesse caso daqui, o petabyte vai caber, o terabyte vai caber, o petabyte vai caber também, o hexabyte vai caber também. Só que qual é a menor? Gigabyte. Beleza? Então, aqui, resposta certa, letra E, ou letra E, conforme a sua região. Vamos passar para a próxima. Ok, uma perguntinha agora sobre tecla de atalho. A banca resolveu explorar essa faceta dos sistemas operacionais dos aplicativos de uma forma geral. Vamos ver qual é o caso aqui. Ó. Sobre o sistema operacional Windows 7, versão em português BR, estando na área de trabalho, qual atalho pode ser utilizado para
para abrir o Windows Explorer. Ok, Windows Explorer. Ó, o Ezinho de Explorer. A gente já identifica aqui imediatamente a questão, a alternativa D, sendo essa alternativa a correta. Windows Explorer. A propósito, essa é um tipo de pergunta comum, sempre é bom lembrar, tá? Atalho não dá para negligenciar. Tem logo no começo do material que está aqui na descrição, tem um material, tem um link para esse material, para essas questões, e lá tem um link para os atalhos do Windows e de quebra também para atalhos do Ubuntu, atalhos interessantes do Ubuntu, já que cai no edital também, então é algo que você já pode aproveitar para dar uma olhada e ver quantas coincidências há entre Linux e Windows também no que diz respeito a atalhos, beleza? Vamos para a próxima. Qual a funcionalidade usada para criar o layout? Ok. Ou alterações de formatação em uma parte de um documento no Word 2007 versão PTBR. Bom, só lembrando que não cai o Word, ok? Em substituição ao Word, nós teremos o glorioso Writer. Então, esse é o programa que na suíte LibreOffice vai ser cobrado no edital da PM do Paraná. Mas enfim, vamos ver as alternativas. Primeiro vamos pensar no que é esse layout, exemplo de uma questão de layout. Um layout clássico que vai servir para a gente verificar essa questão daqui é a página. A página, por exemplo, uma página no formato A4, aqui, digamos, está aqui uma página no formato A4 e aqui com um layout diferente no formato A4, porém em paisagem. Essa seria uma diferença de layout. Então, como é que a gente faz? Que recurso a gente usa para poder fazer coisas assim? Vamos verificar um por um. Em primeiro lugar, começando pelo hiperlink. Não é o caso de hiperlink. Isso está furado, mas o hiperlink tem uma coisa interessante que a gente precisa lembrar. O K, com esse Kzinho de hiperlink, a gente cria um atalho muito importante, muito cobrado em prova. Ctrl K. E curiosamente, tanto funciona para o Writer como para o Word. O Ctrl K insere hiperlink. São links. Então, você quer colocar um link num documento, seja através de um texto, de uma imagem, você pode usar o Ctrl K. Referência cruzada também não é o caso aqui de referência cruzada. Referência cruzada é quando você tem, digamos, uma parte do documento. Aqui, por exemplo, você tem um gráfico e você quer dizer em outro pedaço do documento, cá na frente, tá, você escrevendo o seu documento normalmente e tal, e você quer fazer uma referência ao gráfico. Aí, você faz uma referência e esse gráfico estará linkado a esse pedaço do documento aqui. Então, eles terão uma referência. Essa parte apontando para o gráfico e onde você clicando, ele vai se deslocar para lá. É bacana, é legal, mas não é o caso aqui. Quebra automática de texto. Olha, esse é um recurso importante. Quebra automática de texto e quebra de página. Esse recurso é interessante. Esses dois recursos aqui, eles estão de alguma forma linkados. Eu vou colocar lá na frente, no material de vocês, já tem um link explicando um pouco sobre fluxo de texto. Então, no LibreOffice, o termo que se usa para essas duas alternativas aí seria fluxo de texto. Como é que a gente mexe, onde é que olha, quais são as alternativas, etc. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha sim. Se você já tem no Word, se você já usa o Word normalmente, já dá uma olhada lá também, porque você já vai se familiarizando com isso, inclusive com as alternativas dessa questão em relação ao Word. Mas lembrando, se o seu foco for PM do Paraná, não cai o Word, cai o LibreOffice, você pode aproveitar melhor o link que está no material. Beleza? Vamos para a alternativa correta, a letra E. Ou E, né? Então temos aqui, quebra de seção. Essa é a alternativa correta. Qual é o caso aqui? Imagina que aqui nós tenhamos nesse primeiro momento, imagina não, de fato é o que está acontecendo aqui nessa imagem,
nós temos nesse primeiro momento um documento que tem uma característica de layout, eu vou chamar de seção 1. No entanto, essa segunda parte do documento tem outra característica de layout da página, eu vou chamar de seção 2. São duas seções separadas que precisam, para que possa existir uma seção e outra seção, ou seja, duas seções, para que elas possam existir, é preciso que você insira uma quebra de seção. A inserção dessa quebra de seção vai permitir que você use um layout aqui e outro layout aqui. Esse layout pode incluir o formato da página, a dimensão da página, a posição, a orientação da página, se retrato, se paisagem, o tamanho, se carta, se A4, se tem coluna, se não tem coluna, enfim. Quebra de seção permite que você faça várias alterações em termos de layout. Não é um recurso muito comum, mas não é um recurso super avançado também. Eu diria que usuários intermediários de editores de texto já trabalham com quebra de seção. Então veja que a banca sai um pouquinho do básico aí do editor de texto e já busca um pouquinho mais avançado. Vamos dar uma olhada numa próxima questão que ela tem uma característica bacana que vale a pena a gente dar uma olhada. Olha só que questão longa, repara. A respeito do Word 2013, lembrando sempre que o Word 2013 está aqui, mas não foi citado no edital, não vai cair o Word 2013 versão nenhuma, mas estamos pegando uma prova da VUNESP não, da UFRP, UFPR, Maria, e foi o tema que foi cobrado. De qualquer forma, já serve para a gente perceber a pegada da banca. Então vamos lá, ele faz algumas afirmativas e eu vou considerar uma coisinha sobre elas já. A recuperação de documentos fechados inesperadamente antes de salvar as alterações mais recentes é automática e o arquivo poderá ser salvo ou excluído manualmente da próxima vez que o documento for aberto. Muito provavelmente isso já aconteceu com você já faltou energia no computador, você precisou recuperar, quando você ligou, ele já apareceu ali, uma recuperação automática, isso está beleza, está tranquilo. Essa versão permite a inclusão de vídeos online no arquivo sem necessidade de sair do documento. Esse já é um ponto menos comum, mas de qualquer forma está certo, vou comentar ele já. O recurso marcação simples, algo muito mais raramente usado ainda, mas está certo. Possibilita a visualização de que houve mudanças realizadas no texto do documento com controle de alterações ativo. E esse quarto aqui está certo também. Arquivos em formato PDF convertidos para o formato do Word podem não ter uma correspondência de páginas perfeita com o original. Então, pode não ter uma correspondência de páginas perfeita com o original. Quebra de página e linha podem estar em pontos diferentes. A alternativa correta aqui, mais uma vez, é a letra E. E tem uma coisa muito importante a falar sobre essa questão. Lá no material, tá aqui o link está na descrição, tem um vídeo. Olha, esse vídeo ele traz essa questão praticamente inteira. Um vídeo no site oficial da Microsoft, na parte de suporte da Microsoft, um vídeo que passa textualmente essa questão. Isso a mim diz o seguinte: rapaz, essa banca vai lá, procura na internet um material que é oficial, que está lá disponível para todos e busca questões desse naipe. Ou seja, o material oficial, o material dos grandes sites, inclusive do site original ali, no caso, se vai cair LibreOffice, materiais da própria LibreOffice podem servir como referência textual. Então vocês vão ver o vídeo, dão uma olhada lá no vídeo e vejam como a questão está inteira lá. Em relação à última alternativa, a alternativa do afirmativa 4 sobre o PDF, eu fiquei bastante confuso ali em relação a ela, porque no vídeo ele diz algo que eu sei que não acontece na prática, ou seja, que pode não acontecer. A afirmativa foi bem categórica, pode não haver correspondência. Isso, em termos práticos, é super real.
pode não acontecer. Mesmo o PDF sendo um documento que a rigor não modifica, houve uma conversão. Só que no vídeo ele se refere a uma conversão perfeita. Ele não diz a palavra perfeita, mas ele induz, ele não cita que pode haver algum problema, não. Mas de qualquer forma, e aí isso me deixou de, poxa, o cara, quer dizer, teve a percepção de colocar na questão ali, de colocar na afirmativa, que isso pode não acontecer, ainda que não estivesse no vídeo. Então é uma percepção de quem está na prática, no dia a dia, ele sabe disso. Eu sei que isso pode mudar, eu sei que um PDF, quando convertido, ele pode ter alguma alteração, mesmo que no vídeo não mencione isso. Então achei isso interessante da banca, esses dois aspectos em relação a essa questão. O primeiro, buscar algo textual na internet e fazer a questão toda em cima desse texto de internet. E segundo, fazer uma pequena modificação, né? Dizendo, olha, isso aqui não se adapta direito à realidade, eu vou perguntar conforme a realidade. Aí, no caso, esse pode não haver correspondência acaba fazendo com que isso seja verdade. Sim, pode não haver coincidência ali entre correspondência, perdão, entre o PDF original e um PDF convertido. Uma pergunta bem interessante para mim que diz coisas sobre a banca, sem dúvida nenhuma, em relação à forma como ela faz as questões. Vamos para a próxima. Qual funcionalidade, utilizando-se o Internet Explorer 11, e aqui, mais uma vez, não cai o Internet Explorer 11, não está no edital, nós estamos tratando questões reais, então ele cita aqui recursos que não necessariamente caem, mas estão aqui de qualquer sorte porque foram mencionados na prova original. Com o buscador Bing, o buscador Bing não precisa ser citado lá, assim como não foi citado o Google no edital, mas faz parte da internet, é independente de navegador, não. Então, assim, ele está dentro do jogo. Mas, enfim, qual a funcionalidade utilizando-se o Internet Explorer 11 com o buscador Bing impede que imagens, textos e vídeos para adultos, ok? Textos, conteúdo adulto, enfim, conteúdo adulto sejam exibidos nos resultados de pesquisa. Vamos dar uma olhada nas alternativas aqui. Letra A, Smart Screen, não. Qual é o caso do Smart Screen? Smart Screen é um recurso da Microsoft que promete a você o seguinte, olha, você me conta quais os sites que você vai, na verdade você deixa que eu veja os sites, deixa que eu veja oficialmente os sites que você visita e eu, em troca, lhe aviso quando um desses sites pertencer a uma lista que eu tenho aqui, uma lista de sites perigosos. Então, se esse site estiver nessa lista, eu lhe aviso, olha, você está entrando em um site que já foi relatado problema de segurança com ele e tal. Então, é um filtro que busca esse tipo de coisa, independentemente do conteúdo do site. É muito mais da existência de alguma denúncia dele fazer parte desse site, fazer parte de uma lista que a Microsoft mantém de sites potencialmente perigosos. Então, ele avisa isso, não tem a ver com conteúdo adulto, não. Vamos para o próximo. Navegação em private, eu vou juntar logo aqui com cookies. Navegação em private e cookies. Bom, não é nenhuma coisa nem outra, eu vou deixar o link aqui para uma questão aqui do canal que trata um pouco sobre navegação em private e cookies. Dá uma olhadinha lá que já trata melhor sobre esse tema em especial. Mas não é navegação em private nem cookies, nada a ver. Vamos para a próxima. Pesquisa segura. Pesquisa segura é exatamente o termo em português, no Bing está em português, Safe Search é o termo em inglês que foi utilizado pelo Google. Então, no Google existe também o pesquisa segura, serve para a mesma coisa, mas o nome foi mantido em inglês, Safe Search. Modo protegido avançado. Não, esse modo existe de fato, mas não diz respeito a esse tipo de proteção, não diz respeito ao Bing, diz respeito ao navegador. É um tipo de proteção diferenciado que os navegadores da Microsoft oferecem para contornar problemas ali de segurança do próprio navegador. Não tem nada a ver com site seguro. Então, essa é uma perguntinha bacana, eu particularmente considero ela bem honesta. Essa palavra é perigosa quando eu digo honesta ou desonesta. Parece que existem perguntas desonestas. Não. Quando eu digo honesta, é uma pergunta que busca um conhecimento ali que está na rede, está no edital. Não é nada que a banca futucou lá na internet, pegou um detalhezinho e procurou. Então, essa questão não tem esse detalhe, essa característica. Mas outra questão da banca traz, vamos para ela,
Repara nessa questão, como a banca foi profunda na internet. Eu não digo profunda, difícil, mas digo que ela foi profundamente na internet, buscou um ponto muito particular e fez uma pergunta. Então, é uma pergunta super incomum. Eu citei a outra como uma pergunta honesta e essa não é exatamente desonesta, mas ela é, na minha leitura, aleatória. Ela é uma pergunta que busca um conhecimento bastante aleatório. Então isso é algo que a gente tem que ficar ligado também em relação a essa banca. Não são perguntas desonestas, são perguntas eventualmente aleatórias, temas aleatórios. Vamos ver. Sobre os tipos de grupo do Google. Tipos de grupo do Google. Ok, isso já não é algo muito comum. Tipos de grupo do Google. Aí ele cita um tipo de grupo em particular, que é fórum de perguntas e respostas. Aí ele diz, nas configurações pré-definidas, considere as seguintes alternativas. Bom, qual é o caso de grupos? Grupos, a rigor, vem de e-mails. Antigamente, quando eu digo antigamente, não é tão antigamente assim, mas há um tempo, antes da internet se tornar praticamente só web, só navegador, todo mundo, tudo pela web, etc., tinha muito e-mail. O uso de e-mail era muito mais comum do que é hoje. Ainda hoje se usa muito e-mail, mas antes era muito mais. Então, nesse período em que se utilizava muito mais e-mail, havia os grupos de discussão de e-mail. E esses grupos de discussão, neles se travava uma série de discussões e essas discussões eram organizadas de diversas formas. Depois esses grupos migraram para a internet, para a interface web. Então, dentro dessa migração e a partir de segmentações, grupos que serviam para isso, grupos que serviam para aquilo, foram criados certos tipos de grupos. Então, a pergunta busca isso. Vamos dar uma olhada nas alternativas e depois eu quero mostrar um site. Vamos cá. Bom, os tópicos podem ser marcados como resolvidos ou classificados pelos usuários. Certinho, sem problema algum, é assim mesmo. É assim que funciona. As pessoas devem postar usando a interface web, ok, isso é a forma moderna, digamos, usando a interface web, mas ainda podem receber atualizações por e-mail. Tá perfeito. E essa outra daqui, os tópicos podem ser atribuídos a outros membros e tratados como tarefas que podem ser resolvidas ou reatribuídas. Esse ponto está errado. Não que isso seja impossível, mas isso não diz respeito a esse tipo de grupo. Vamos dar uma olhada no tal site que eu falei. Olha aqui, repara. Aqui cita os tipos de grupo, lista de e-mails. Então ele diz as características, fórum da web, fórum de perguntas e respostas, que é o que ele diz. Os participantes fazem perguntas e respondem as perguntas uns dos outros. Agora, olha o próximo, caixa de entrada de colaboração. É um outro tipo de grupo. Olha o que ele diz. Os participantes atribuem tópicos uns aos outros e rastreiam os tópicos como tarefas. Vamos voltar para a questão. Olha o que ele diz aqui no item 3. Os tópicos podem ser atribuídos a outros membros e tratados como tarefas que podem ser resolvidas ou reatribuídas. Repara a profundidade, né? Como ela foi extremamente aguda. É difícil a questão? Eu diria sim, porque é muito profunda. Não que ela pegou um assunto comum e esmiuçou. Não, ela pegou um assunto aleatório e perguntou. Essa é tão aleatória que eu não vou nem colocar o link dessa página que a gente visitou, porque eu acredito que sejam assuntos muito aleatórios. Então, se a gente começa a sair do grande círculo onde as questões costumam estar e vai pegando as coisas aleatórias, a gente perde tanto foco que começa a não valer a pena. Claro, quando a gente tem o nosso círculo ali de questões, de assuntos mais solidificado, aí a gente vai partindo, a gente vai abrindo o nosso campo de estudo ali pouco a pouco e vai aumentando esse círculo. Mas eu, pessoalmente, acredito que esse tema e outros temas que em outras provas você pode ver que, pô, isso aqui eu nunca vi na minha vida e nunca vi em outra questão e tal. São essas armadilhas que a gente acaba encontrando no caminho para nos tirar de certos
dos caminhos principais que nos levam àquele miolo ali. Então se concentra no miolo. Eu coloquei essa questão porque ela estava nas duas provas que eu analisei para comentar aqui. Então eu quis colocar para exemplificar não uma questão desonesta, não, mas uma questão aleatória. Então uma outra eu comentei uma questão extremamente honesta, algo ali, olha, está aqui, o assunto existe, ele foi bem posto aqui, está tudo certinho. Esse outro, sem ser desonesta, ele foi aleatório. É uma das estratégias que as bancas têm e o FPR usa também, né? Vamos para a próxima. Bom, antes dessa próxima aqui, eu esqueci da outra, letra B, a alternativa correta às duas primeiras, ok? Vamos cá. Com relação ao Excel 2007, versão PTBR, assinale a alternativa que representa a fórmula sintaticamente correta. Lembrando de novo que não cai Excel 2007, 2013, nada disso, ok? No lugar desse tema, cai o nosso glorioso Calc, que é a planilha eletrônica perdão, ficou mal feito aqui, do LibreOffice. Então, considerando a propósito tudo que eu citar do Excel, aqui vai valer para o Calc também. Se tivesse alguma coisa diferente, eu comentaria, mas não é o caso. Aliás, esse aqui até tem, mas eu vou só comentar rapidamente, não modificaria a questão de qualquer sorte. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula sintaticamente correta. Estamos nos referindo ao Excel. Bom, essa é uma questão legal também sobre planilha, bem da base, extremamente basilar de planilha. Eu vi que a UFPR gosta de perguntar coisas sobre planilha. Isso é legal, isso é interessante. Planilha é um assunto bem rico, que permite você estudar legal e não ter muitas surpresas. Claro que a banca sempre pode aprontar uma coisinha ou outra, perguntar algo aleatório, como fez na questão anterior. Mas, a rigor, pelo que eu vi da banca, as perguntas relacionadas a planilhas eletrônicas são muito boas, são perguntas bacanas que medem realmente o quanto a pessoa sabe. Então, não são perguntas profundas, não são perguntas aleatórias, são perguntas básicas e bem feitas. Eu, pessoalmente, gostei muito da forma como ela aborda a planilha eletrônica e achei as questões bem legais, inclusive vou comentar algumas delas aí no canal. Mas vamos comentar essas daqui. Então, qual é o caso? Trata sobre uma questão sintática, de correção sintática. Aqui ele está se referindo a quando a gente faz uma referência a uma outra planilha. Aqui, vamos considerar como se fosse aqui a janela de uma planilha eletrônica. Aqui embaixo a gente tem algumas guias. Essas guias são como se fossem planilhas dentro da planilha. Essa parte aqui, que eu vou dar uma riscadinha aqui, essa parte é a planilha em si. E aqui a gente tem várias planilhas. Eu vou botar aqui como se fosse P1, P2 e P3, ok? Aqui nós temos a célula, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5, a linha 6 e assim vai. E aqui as colunas A, B, C, D, E, assim é feita uma planilha. Digamos que a gente esteja aqui na planilha 3. Nós estamos na planilha 3, certo? Estamos selecionados na planilha 3. Mas existe a planilha 1 e existe a planilha 2. Tudo dentro desse arquivo grande daqui, que é, na verdade, uma pasta de trabalho. Esse conceito vale para Excel, esse conceito vale para Calc. É um conceito de planilha. Isso aqui é uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta pode existir uma planilha ou podem existir 2, 3, N planilhas. Pois bem, como é que a gente faz para, estando na planilha 3, digamos, fazer referência a uma célula que está na planilha 1 ou na planilha 2? Então, todas as afirmativas que estão nessa questão, elas buscam isso. Saber como a gente sintaticamente se refere a uma célula, digamos, como é que eu vou falar, estando em P3, que eu quero fazer uma fórmula usando a célula A1, digamos,
mas só que a célula A1 da planilha 1. Ó, como é que eu faço isso? Ó, eu estou em P3, mas quero fazer referência à célula A1 de P1. Isso é comum? Sim, isso é bastante comum, especialmente em planilhas maiores. Você começa a trabalhar com planilhas, você, via de regra, precisa usar várias planilhas em um documento só. E esse arranjo sintático é bem comum. É uma questão sintática, se você já manja disso, você já está cansado ou cansada de ver essas questões. Para você, essa é uma questão super simples. Mas se você nunca viu, não trabalha com planilha, isso pode parecer um pouco complicado. Vamos ver aqui que a resposta é super simples, é saber ou não, é sintaxe, né? Então, é assim a sintaxe e do outro jeito está errado. Vamos lá. Estamos falando do Excel, ok? No Excel, como é que a gente faz esse arranjo sintático? A gente faz o nome da planilha, ó, o nome da planilha, P1, seguido de exclamação. Então, ó, o nome da planilha, seguido de exclamação. Isso aqui equivale, eu vou fazer um tracinho aqui, ó, a gente dizer lá em P1, no caso aqui está planilha 1, só que eu abreviei para P1. Planilha 1, exclamação, e aqui esse próximo elemento é a célula que a gente quer. No caso aqui, no exemplo que eu citei, eu usei A1, mas no exemplo da questão ele usou A3. Então repara, P1, exclamação, ou seja, na planilha 1, vá na célula A3 e multiplique, ó, o sinal de multiplicação, e aqui o que é que ele disse? Na planilha 2, ó, exclamação, isso significa vá na planilha 2, ó, e busque que célula? A célula A4. Essa é a sintaxe correta. Todas as outras alternativas têm erros de sintaxe. São apenas erros de sintaxe. Não tem nada a ser dito, exceto um detalhe dessa alternativa C. Já que estamos falando de calc, o ponto no calc, ó, no calczinho aqui em cima, ao invés de usar a exclamação, se usa o ponto. Então seria, se estivéssemos no calc, para que essa resposta fosse correta, seria o nome da planilha, ponto, a célula. Percebeu? Essa é uma diferença, é uma das raras diferenças entre calc e Excel. No Excel, nome da planilha, exclamação, a célula. No calc, nome da planilha, ponto, a célula. E o resto estaria tudo certo, tudo correto. Então, se eu mudasse essa coisa aqui nessa questão, a única alteração no resultado seria necessário ter uma alternativa que tivesse nome da planilha, ponto, a célula. Ok? O resto, a sintaxe seria toda igual, as fórmulas são iguais, as funções são iguais, é tudo bem similar entre uma planilha e outra. Vamos ver que tem outra questão de planilha bem bacana para a gente dar uma olhada. Ó. A fórmula correta para encontrar o total gasto em reais abastecendo com gasolina é... Essa é uma pergunta que envolve uma tabela enorme aqui. A banca não economizou na tabela. Ó, pegou realmente uma tabela bem grande e disse a fórmula para encontrar o total gasto em reais abastecendo com gasolina. Ela usa uma fórmula relativamente simples, mas que traz alguma complexidade. Para a gente olhar melhor, vamos isolar o problema e ver mais detalhadamente a planilha. Vamos para a tela. Ok, aqui estamos. O que a gente quer saber é exatamente total gasto, ó, total gasto em reais, ok, faz abastecendo com gasolina. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente tem que definir qual a função que nós vamos utilizar. Essa função é uma função que as bancas gostam de cobrar com uma certa frequência, já não faz parte das funções elementares, mas é uma função bem cobrada. Primeiro, toda a fórmula começa com igual. Então, igual, soma-se, ou seja, eu vou somar se alguma coisa acontecer.
E aí, dependendo da sua região, você vai chamar de soma Si ou soma C. Aqui a gente chama de soma Si. Pois bem, soma Si. Somar alguma coisa em determinada condição. Não é somar Si, é soma Si, ok? As funções podem, e as bancas usam isso, essas pequenas diferenças. O cara poderia ter usado somar Si, mas não usou. Ele usou a variação da função soma, que já existe, que não é função somar, é função soma. Ele simplesmente colocou soma mais o Si. Então, soma Si, tudo junto, abre parênteses e vamos aos parâmetros. O primeiro parâmetro aqui dessa função é o que é que nós vamos olhar. O que é que nós vamos... Eu diria que ele trata muito mais da parte do Si. Ó, a primeira parte da função, que é essa primeira daqui, ó, o primeiro parâmetro, vai em busca do Si. Tá, Si o quê? Qual a condição? A condição é que seja gasolina. E onde é que estão as informações de gasolina? Na coluna D. Repara, na coluna D, aqui, desde aqui de cima, ó, nós temos aqui a coluna onde nós temos a relação do tipo de combustível que foi utilizado no abastecimento. Portanto, das células da linha 2 até a linha 13, nós temos na coluna D, nós temos essa informação. Então, vamos lá. Soma-se D2 até D13. Procure aqui, ok? Mas procurar o quê? Procurar para o que exatamente? Para o termo que a gente está em busca. Qual é o termo que a gente está em busca? Gasolina. Então, ó, procure por gasolina. Deixa aqui para manter. Ó. Ok. Quando você achar a gasolina, você vai somar. E aqui nessa última parte, eu vou até mudar a cor dessa linha aqui para facilitar para a gente, ó, que aqui já vai dizer sobre a parte da soma. Então, ó, se na condição nós viemos buscar esses dois primeiros elementos, na soma ali a condição, na soma nós vamos buscar esse último elemento aqui, ó. Então, se dentro desse intervalo de D2 a D13, eu falei D13 aqui, perdão, ó, eu percebi agora, D13, se de D2 a D13 estiver a palavra gasolina, some a coluna onde tem o total gasto. Onde é que está o total gasto? Vamos dar uma olhada, ó. Total gasto está aqui na letra G, ou G. Ó. Valor abastecido. Esse é o total gasto. Então, vamos colocar da célula G2 até a célula G13. Fechou. E essa é a sintaxe da questão, essa é a sintaxe da função que a gente precisa inserir para encontrar a resposta, o total gasto em reais abastecido com gasolina. Vamos dar uma olhada na questão para ver se a encontramos. Ó, aqui está ela. Soma Si ou soma C, D12 até D13, gasolina, G2 até G13. Essa é uma pergunta bacana. Se você conhece essa função, ela fica simples. Essa daí eu diria que diferencia bastante os candidatos, no sentido de muitos vão ter uma certa dificuldade, porque vão entender parcialmente a função, viram alguma coisa, então gastam um tempo para fazer. Outros tantos vão fazer super rapidamente, porque ela é uma pergunta trivial para quem manja da função, não vai perder tempo nenhum, e outros vão ficar viajando, nunca viram isso, vai ser um horror. Então, para uma prova de 60 questões com redação, às vezes essa diferença de tempo implica não só em você acertar ou errar a questão, mas em você ter mais tempo para utilizar nas demais questões da prova e especialmente na redação. Então, Excel, a banca gosta
e Excel ela pergunta coisinhas interessantes como essa daqui. Vale a pena, sem dúvida nenhuma, você dar uma aprofundada no Excel, especialmente se você tem esse ponto como fraco. Vamos ver uma última questão que a gente vai analisar. Para encontrar a quantidade de abastecimento do veículo identificado como carro 4, a função correta ele quer a identificação do carro 4. Só que essa daqui tem um detalhe bem importante que talvez possa ter passado despercebido nessa primeira leitura, mas não pode. Para encontrar a quantidade de abastecimento. Ele está falando de uma quantidade, ele não está falando de uma soma, a soma do quanto a pessoa gastou. Não, ele quer saber quantos abastecimentos foram feitos com o veículo identificado como carro 4. E aqui ele não está buscando a função, não está buscando a fórmula, e sim a função. A função correta a ser utilizada é... Bom, vamos dar uma olhada aqui já nas alternativas, mas depois a gente já... Inclusive está revelado aqui, eu nem vi que já está revelada a alternativa D, é o conte.si. Um detalhe do conte.si é a sintaxe dela. Vamos dar uma olhada com mais profundidade, como a gente fez com a outra. A quantidade de abastecimentos do veículo identificado como carro 4. A sintaxe dessa função é a seguinte. Aí eu estou colocando aqui como uma fórmula. Ali ele pediu a função, a gente já viu qual é. Conte.si. Repara que no soma-se não tem ponto. Aqui tem um ponto. Conte.si. Abre parêntese. Antes de eu seguir, deixa eu avisar de um detalhe. Um detalhe de observação. Quando a função envolve uma abreviatura, por exemplo, soma-se, não é abreviado, é soma, a palavra soma, e a palavra se, a palavra se. Soma-se. Pois bem, vai tudo direto. Mas conte-se é uma abreviação, conte de contar-se, ou de conte-se. Então, conte ele para no T, ponto, e aí ele segue. Então, quando o nome da função envolve uma abreviatura, tem o ponto. Quando não é uma abreviatura, quando é o nome direto, ele simplesmente emenda uma coisa com a outra. Então, por exemplo, média-se. Ok, média-se direto. Mas conte, que seria de conte-se, ele, como não tem o é o conte, ele bota o pontinho ali. Então, essa é uma forma da gente ir percebendo como elas vão construindo os nomes, como os programas vão construindo os seus nomes de função. Pode servir para alguma alternativa lá, quando a gente não souber, a gente pode usar isso como referência. Vamos voltar. Então tá, como essa função, conte-se, aquela outra anterior tinha 3 argumentos. Essa daqui não tem 3 argumentos, tem apenas 2, porque é uma soma simples. Então, é uma contagem, eu só vou... Na verdade, eu falei uma soma, mas nem é exatamente uma soma, né? É uma contagem. Ele vai contar o quê? Ele vai contar quantas vezes aparece a palavra carro 4 em um determinado segmento. Então, primeira coisa que a gente vai dizer aqui é o segmento. Onde é que estão os nomes carro 4? Carro 3, carro 1, na coluna C, da linha 2 até a linha 13, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui C2 até C13. Ele vai contar dentro dessa linha a ocorrência de que palavra, de que coisa, carro 4. Então, essa é a função conte-se, a resposta letra D da questão anterior. Bom, essas foram as questões que eu separei, peguei 2 provas, separei 10 questões para o vídeo não ficar maior do que já está e para que dê para a gente ter uma noção de como a banca trabalha.
Agora eu vou propor para você, e o link está lá na descrição, um simulado. Tem um simulado, eu fiz um simulado, peguei o jeitão da banca, coloquei já algumas coisas que estão no edital, mas que não encontrei perguntas nessas duas provas que tratavam disso, no caso do Linux, por exemplo, e coloquei nesse simulado. Trata-se de um formulário do Google, responde lá. Quando tiver uma quantidadezinha aí que justifique eu vim aqui fazer um vídeo, eu crio o vídeo com as respostas desse formulário. Então participe, divulga, passa para os colegas e aí responda e depois eu vou comentar esse vídeo, beleza? Espero ter contribuído, espero que você faça uma boa prova da PM do Paraná. E estou por aqui, qualquer coisa, conte comigo, manda suas dúvidas, alguma pergunta que você acha interessante sobre essa banca ou sobre outras. A ideia é contribuir, beleza? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.